tema para esta mensagem: lições que a tempestade nos traz. Lições que a tempestade nos traz. Meus amados e queridos irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada cristã é como se fosse uma viagem, a qual nós escolhemos um destino, pagamos ali a nossa passagem e vamos para este destino a qual nós pagamos para viajar. Mas o que é interessante é que todas as viagens que nós fazemos ou que nós planejamos, muitas coisas nessa viagem acontecem, muitos imprevistos nessas viagens acontecem, e nós não conseguimos prever o que pode acontecer, tanto de bom quanto de mal. A Bíblia diz no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos que Paulo chega a Jerusalém. No capítulo de número 22, os judeus conspiram contra Paulo. Paulo então agora é levado preso e vai para o encontro do governador Félix. A história diz, a Bíblia diz que mais uma vez Paulo é levado para o Sinédrio. Quando Paulo chega ali ao Sinédrio, Paulo apela para que ele fosse levado a Festo. Festo então diz que Paulo poderia ser liberto, mas pelo desejo de Paulo de ir a Roma para ser julgado por César, Paulo então agora passa ali pelo Sinédrio, faz a sua defesa, mostrando que também era judeu e que também tinha cidadania romana. A história diz que no decorrer deste percurso, Paulo então é levado perante ao rei Agripa, e este rei Agripa, a história diz que Paulo discursa para este homem, faz ali a sua defesa, e o texto nos diz que este homem ficou tão comovido a ponto que quase se converteu com a pregação de Paulo. Paulo era um homem muito eloquente, sabia o que falar, sabia falar na hora certa. Este homem então leva Paulo agora nesta viagem. A história diz então que Paulo é mandado para a Itália e acontece o naufrágio. Mas o que me chama a atenção é a grande questão que fala conosco: qual lição ou que lição podemos aprender? A história diz que o plano de Paulo era ir a Roma. Isso vai estar lá em Romanos capítulo 1, versículo 11 aproximadamente, que o desejo de Paulo era chegar a Roma como um missionário bem sucedido. Na epístola aos Romanos, no final desta epístola, Paulo também desejava estar ali com os romanos, falando acerca dos dons ministeriais. Mas nesta viagem acontece algo imprevisto. Eu quero dizer para você nesta noite que para Deus não tem imprevisto. O plano de Paulo foi frustrado, mas o de Deus continua sendo inalterado. O plano de Paulo de ir a Roma foi frustrado, mas o plano de Deus na sua vida continua sendo inalterado. Algumas lições que as tempestades nos trazem. Eu quero meditar com vocês aqui nesta noite. Estamos no culto da família. A primeira lição que nós temos que aprender, que as tempestades nos trazem. Primeiro, a tempestade, elas são inevitáveis. Todos passaremos por ela. Seja ela de ordem na saúde, seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem financeira, seja ela de ordem emocional, seja ela também de ordem conjugal, e seja ela também da ordem ministerial. Todos passaremos por uma tempestade, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus está conosco em todas elas, porque Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, não adianta você pensar ou você imaginar que não vai passar por nenhuma provação, que não vai passar por nenhuma tempestade.
Livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 45, a parte B diz: porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre o justo e os injustos. Todos nós estamos sujeitos a passar por uma provação. Todos nós estamos sujeitos por passar por tempestade. Mas a tempestade, ela nos ensina algo. Outra coisa que a tempestade nos ensina são imprevisíveis. As tempestades na nossa vida, elas são imprevisíveis. Ela não avisa quando vai acontecer. Oxalá se ela avisasse, nós estaríamos preparados. A história diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19: estando ainda este falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só escapei para trazer-te a nova. A história diz que Jó estava passando por uma provação. O diabo, o inimigo das nossas almas, havia levado todos os bens de Jó. Ele estava tirando aquilo que era de mais precioso. Sabe por quê? Porque Jó, ele oferecia todo dia a Deus continuamente sacrifício pelos seus filhos. Os estudiosos, eles dizem que Jó oferecia aproximadamente 5.000 ovelhas. Jó era um homem de muita posse, de muita riqueza, mas o diabo sabia o que lhe tocava à vida de Jó. Ele falou: eu tirando os bens deste homem, ele não mais vai oferecer nada ao Deus de Israel. Ele não mais vai oferecer nada para os seus filhos. Então o diabo toca naquilo que Jó tinha, que era a sua riqueza. O diabo estava tentando parar o altar na vida de Jó. As tempestades são imprevisíveis, ela não nos avisa. E com isso nós precisamos aprender. As tempestades na nossa vida, ela tem que ser para nos ensinar. Assim como Jó passou por este momento difícil, ninguém avisou que ele ia passar por isso, nem o próprio Deus. Irmãos, tempestades são inevitáveis. Talvez você está passando por uma dessas. Talvez você está passando por uma tempestade na sua vida, seja ela de qual ordem que eu falei aqui, e você não está entendendo, talvez está questionando a Deus: por que tudo isso está acontecendo sobre a minha vida? Por que tudo isso está acontecendo na minha casa? Por que tudo isso está acontecendo nas minhas finanças? Por que tudo isso está acontecendo no meu ministério, na minha vida espiritual? Tempestade são imprevisíveis. A tempestade também exige de nós firmeza. Ela exige de nós firmeza. Tem que manter a postura e enfrentar. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus no céu que peleja por nós. Nós temos um Deus no céu que peleja por Israel e peleja pela tua noiva, que é a igreja que está aqui sobre esta terra. Ela exige de nós firmeza. Jó capítulo 1, versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Imagine nós na situação deste homem. Muitas vezes, por muito poucos problemas, nós questionamos a Deus. Muitas vezes, por muito poucas provações, nós questionamos a Deus. Nós indagamos a Deus. Nós falamos que vamos abandonar ao Senhor. Nós falamos que vamos abandonar o ministério. Essa tempestade exige de nós firmeza, postura. Ela também exige de nós confiança.
Volta mais um pouco, eu quero trazer uns conselhos para você não entrar na tempestade. Mas eu preciso que você entenda que ela exige de nós isso, confiança. O profeta Isaías capítulo 12, versículo 2 diz: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Logo eu quero entrar na mensagem. Outra coisa que a tempestade faz, as tempestades na nossa vida, ela é pedagógica, sempre nos ensina algo. As tempestades, ela é pedagógica, sempre nos ensina algo. Capítulo 2, versículo 2 do livro do profeta Jonas. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Todos conhecem a história. Jonas era para ir para Nínive, mas foi para Tarsis. Deus enviou um grande peixe para pegar Jonas e para levar para Nínive. Jonas, no ventre do peixe, ele aprendeu que aquilo era pedagógico, que aquilo era Deus ensinando ele a obedecer. Glória a Deus. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Permita-me, porque nós temos que, agora aqui eu quero trazer alguns conselhos para nós não entrarmos na tempestade, baseado no texto qual nós acabamos de ler. Ponto de número 1, Paulo falou para aquele povo, para a tribulação: use o bom senso e não entre na tempestade. Versículo 9 e 10. Paulo havia avisado sobre o tempo ruim. Paulo havia avisado sobre o tempo ruim. Paulo falou que poderia sofrer a carga, poderia sofrer os bens e toda a tribulação que estava naquele navio. Use o bom senso. Tem provação que você pega com a mão, tem provação que você não precisa passar, mas parece que você não consegue ver ela quieta, você cata ela com a tua mão. Use o bom senso. Paulo falou: não adianta nós viajarmos, porque o tempo está ruim e nós vamos sofrer. Muitas vezes Deus fala para você: não vai, e você faz o quê? Vai. Muitas vezes Deus fala para você: não faz, e você faz o quê? Faz. Desobedece à vontade de Deus. Tem coisas que nós precisamos e nós conseguimos evitar, e depois nós sofremos, colocamos a nossa família também no sofrimento, colocamos os nossos entes queridos em sofrimento e não entendemos por que estamos passando. E depois nós falamos: Deus, por quê? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu orei, eu busquei da parte do Senhor, e Deus falou: não faça. Use o bom senso. Segundo ponto, não gaste energia pensando nas razões passadas. Versículo 21 e 22. Depois que está na tempestade, não adianta achar um culpado. É normal do Senhor. Dentro de casa acontece ali uma tragédia, alguma coisa ruim, o marido vai para a esposa e agora: eu falei para você não fazer isso. A esposa olha para o marido e diz: eu falei para você não fazer isso. E agora? Não adianta gastar tempo com coisas passadas. Não adianta querer achar um culpado depois que você está na tempestade. Agora é o momento de você orar, de você buscar a Deus, de você buscar refúgio no Senhor, de você erguer a cabeça, de você se mostrar forte e enfrentar esta tempestade.
E nós, como seres humanos, falhos, cheios de defeito, queremos achar o culpado por todos os nossos erros e por todas as nossas falhas. Ponto 3. Aceite perder alguma coisa. As tempestades sempre vai levar algo de nós. As tempestades sempre levam algo de nós. Versículo 10 e 21. Toda tempestade que passamos, perdemos algo. Os marinheiros perderam o navio e a carga, mas Paulo não perdeu ninguém. Glórias a Deus. Quem não perdeu alguém? Independentemente se você perde casa, carro, você não tem que perder o seu ente querido. Independentemente se você tem bens financeiros, você não pode perder a sua salvação. Independentemente do que a vida nos oferece, nós temos que priorizar a nossa salvação. Muitos estão apegados neste mundo com as coisas materiais. Nós precisamos entender que nós vamos perder, que isso vai ficar aqui, mas nós não podemos perder a nossa salvação. Os capitães perderam os bens, perderam o navio, perderam a carga, mas Paulo falou: graças a Deus está todo mundo aqui. Eu fiz o que pude para cuidar dessas almas. Ponto de número 4. Bom senso e oração caminham juntos. Bom senso e oração caminham juntos. O anjo apareceu a Paulo, mas não salvou da tempestade. Tem coisas que é para nós fazermos. O anjo apareceu dentro do navio. Se você ler o texto com calma, mais para frente você vai ver que o anjo desceu dentro do navio que Paulo estava. O anjo poderia livrar eles daquela tempestade por uma ordem de Deus. Tem coisas, meu irmão, que é para você fazer. Você precisa orar, você precisa buscar da parte de Deus. Tem coisa que o pastor não pode fazer, tem coisa que a medicina não pode fazer. Só Deus pode. Deus quer que você ore para que isso aconteça. Tem tempestade que você precisa passar através de oração. Use o bom senso, e a oração caminha junto com o bom senso. Não deixe de orar. Não deixe de orar. O Senhor Jesus, Ele caminha conosco. A Bíblia diz que tudo quanto pedir em teu nome, crendo, Ele fará. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Como nós vamos crer em Deus que nós não nos relacionamos muitas vezes, ou só nos relacionamos quando precisamos? Deus quer ouvir a tua oração. Eu nunca vi um relacionamento apenas que uma pessoa somente fala. Relacionamento é a dois. Você fala, Deus responde. Deus fala, você responde. Quinto, já quero caminhar para a reta final, não quero passar do horário. Não rejeite a visita dos anjos, mas não abra mão da ajuda dos homens. Não rejeite a visita dos anjos, mas não abra mão da ajuda dos homens. Quando eu estava lendo este versículo, eu entendi uma coisa muito importante, que é o princípio da igreja desde quando se iniciou. Este versículo fala para nós de comunhão. Viver uma vida espiritual cheia de Deus, poderosa, é maravilhoso. Mas nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos.
O anjo desceu lá, mas Paulo não deixou ninguém. O anjo apareceu lá e mostrou para Paulo, mas Paulo não afastou de ninguém. Ele falou: até chegar em Roma eu vou ficar com os povos. Não importa para onde nós vamos. A história diz que Paulo ali foi para uma ilha chamada Malta, e lá uma cobra, uma víbora picou a Paulo, e eles pensavam que Paulo era um Deus. Sabe o que Paulo fez? Mostrou para ele que quem era Deus era o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele era servo, que ele era homem de comunhão, que ele era homem de oração, que ele era homem de intimidade com Deus, e que todas as tempestades que sobreviessem sobre a vida daquele povo, Deus estaria com ele. O plano de Paulo era ir para Roma, mas Deus tinha um projeto na vida daqueles homens. Paulo ainda tinha uma missão para cumprir. E Paulo então prega para aqueles homens. Sempre vamos precisar de pessoas, irmãos. Lembre-se disso. Sozinhos nós não somos nada. Uns ajudando os outros. Sempre vamos precisar de pessoas. Nas tempestades que iremos enfrentar, ou a que estamos enfrentando. Tem coisas que você está passando que provavelmente talvez eu já passei. Tem coisa que eu estou passando, talvez os obreiros já passaram. Sempre nós vamos precisar uns dos outros até para aconselhar. Tem coisas que os obreiros estão passando que o pastor já passou. Ninguém aqui é aquele que pode dizer que não precisa de ninguém. Atos capítulo 27 destaca a resiliência, a determinação de Paulo diante da circunstância difícil. Seja firme diante da circunstância. Mostra firmeza. Não mostra cara de desânimo, de tristeza. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é servo do Deus que peleja por Israel. E eu nunca vi na Bíblia dizer que Deus perdeu uma batalha. O Deus que peleja pela igreja não perde a batalha. O Deus que peleja por você não perde a batalha. O Deus que peleja pela tua família não perde a batalha. O Deus que peleja pelos teus não perde a batalha, Ele garante a vitória. Mas basta nós crermos e enfrentar as tempestades que nos sobrevêm firme, avante até o nosso Senhor vir nos buscar. Glórias a Deus. Convida a igreja a se colocar em pé.